versículo 5. Quem encontrou, quiser ler para mim. Eu vou ler aqui no microfone, fica um pouquinho mais. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás as bênçãos de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás quantos homens morrem antes de conhecer os filhos dos seus filhos. Quantas mulheres morrem sem antes conhecer os filhos dos seus filhos. E olha o que a Bíblia diz, querido. Vou repetir. Deus criou o universo sob princípios morais, cívicos e espirituais. Quando nós quebramos esses princípios, nós damos legalidade para que o diabo, nosso acusador, reivindique diante do justo juiz chamado Deus. E aí o justo juiz, diante daquilo que ele mesmo estabeleceu, ele não pode mudar. Por quê? Porque há uma legalidade. E essa legalidade, ou seja, quantas provas ou quantas evidências, não há argumentações. Há provas. E aí o acusador está o quê? Acusando diante de provas. Mas quando nós arrependemos e confessamos e abandonamos o justo juiz e o fiel advogado Jesus Cristo e o fiel testemunha Espírito Santo que te ajudou, vai dizer: Pai, pode liberar, porque agora a bênção está sobre ele. E aqui no Salmo 128, querido, versículo 5 está dizendo que nós veremos. E para nós vivermos esse versículo 5, preste atenção no versículo 1. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Para viver o 5, eu preciso viver o primeiro. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitar os princípios estabelecidos por Ele, para que eu viva as promessas. Lembra, Deus criou todas as coisas sobre princípios. Onde estão os 10 mandamentos, irmãos? Não são anulados no Novo Testamento. Aliás, no Novo Testamento, Jesus tem a rocha mais. Aonde ele diz no capítulo 5, versículo 28, se um homem olhar para uma mulher com segundas intenções, o seu coração já adulterou. E aonde no Velho Testamento está dizendo, não adulterarás. Só que toda pessoa que era pega no Velho Testamento praticando adultério, era apedrejada até a morte. No Novo Testamento, Jesus está dizendo assim, só de você olhar e cobiçar no teu coração, você já cometeu adultério. Não precisava praticar. Porque toda a intenção nos induz ao crime também. Por isso, o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. Lembra? Para vivermos o versículo 5, é necessário começarmos a vivermos o primeiro versículo. Temer ao Senhor. Pastor, eu tenho que ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo. Deus não quer que você se relacione com Ele por medo. Deus não quer que você se relacione por obrigação, por tradição familiar. Não, Ele quer que você se relacione por prazer de se relacionar com Deus, por prazer de querer se tornar amigo de Deus, de conhecer a vontade boa e agradável de Deus. Ele não quer que você barganhe com Ele. Ele quer que você busque-o de todo o teu coração. E quando nós quebramos esse princípio de não temer ao Senhor, veja o Salmos 1. Salmo 128, vocês estão entendendo? Salmo 127 está dizendo que Deus dá o pão enquanto nós dormimos. É acessar a promessa. Este acordo, igreja. Você hoje vai ver a palavra e você está vendo assim, Senhor, a partir de hoje eu quero aprender a temer ao Senhor para ver os filhos dos meus filhos. Você está entendendo? Ver o teu neto, teu bisneto e tatara. Eu acho que é isso, né? Olha que benção.
Você já pensou nisso? E gozando de uma boa saúde. É a promessa da palavra. E antes de ler o que eu quero ler, o Salmos 1, eu vou recitar, você depois quiser abrir, Mateus 24, 35, Jesus está dizendo: passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não passam. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Tudo que Deus falou, tudo que está escrito, é nós acessarmos. Mas diante de uma vida de legalidade. Olha só o Salmos 1. Salmos 1 está dizendo, eu passei dele aqui. Bem-aventurado. Significado de bem-aventurado, feliz, alegre. Significado de bem-aventurado, feliz, alegre, abençoado. O varão, se direcionando ao homem, que não anda segundo os conselhos do ímpio. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É o que Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis com o presente século, mas renovai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o varão que não anda segundo os padrões deste mundo. O varão que se casa e quer que a morte, a mulher que se casa até que a morte, o varão, a varoa, que teme ao Senhor, bem-aventurado é o varão, hein? Você está entendendo? Que o ladrão, quando descobre que nós não estamos seguindo os princípios, esse ladrão acusador nos acusa e Deus não pode nos abençoar. Hoje eu não quero que você mude o conceito de ser abençoado. Eu quero que você aprenda a viver abençoado. Acho que só um entendeu, então você vai ser abençoado. Porque seguir o Evangelho é renúncia. E muitas vezes nós não queremos renunciar àquilo que nos agrada. Eu gosto muito de uma passagem bíblica de Salomão. E Salomão foi um homem muito sábio. E no capítulo 11 do versículo 5, é muito versículo, talvez você não pegue todos. Por isso que é importante trazer um caderno e uma caneta. No capítulo 11 do versículo 5 de Salomão, de Eclesiastes, perdão, ele está dizendo: jovem, anda pelos caminhos que alegram o teu coração. E aí eu gosto muito dessa segunda frase. Mas saiba que de tudo isso, Deus vai te pedir conta. Irmãos, se a droga fosse ruim, nenhum dependente se geraria. Se a droga fosse ruim. Por quê, pastor? O primeiro contato, o primeiro uso, gera sensações eufóricas. E a continuidade vai tornando escravo. Se no primeiro uso desse uma diarreia, desse uma febre de 40 graus, ninguém usaria. Mas é prazeroso. E tudo aquilo que é prazeroso nos bloqueia de ser abençoado. Por isso, eu, pastor Luiz, sou contra a campanha de 7 passos para a vitória. Porque não existe campanha de 7 passos para a vitória se não houver obediência à prática da palavra. Não existe quebra de maldição se eu não praticar a palavra e entender a raiz do problema. Estamos pregando um evangelho de facilidade, onde na verdade Cristo quer abrir o nosso entendimento e os nossos olhos para ver a real situação em que nós estamos vivendo. Você já parou para olhar para você mesmo hoje? Talvez hoje o Espírito Santo está te dando entendimento e abrindo teus olhos. Cadê minha toalha aqui? Oi, tá louco, deixa eu pegar minha toalha aqui. Então, queridos, Deus está nos abrindo o entendimento para nós compreendermos a real situação da nossa vida. Provérbios 18, versículo 21 está dizendo que há poder em nossas palavras. Olha a tradução da minha Bíblia mais antiga. Ela diz bem assim: aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Tem muitas pessoas que a palavra, irmãos, ela serve de uma ligação no mundo espiritual. Ela serve de abertura para a bênção e para a maldição. E às vezes nós falamos tanto que nós não percebemos o que tanto falamos.
me engano assim, eu estou passando uma luta, pastor, o diabo se levantou contra mim, o diabo não se levantou contra ti. Você deu uma... Irmãos, eu quero explicar uma coisa para você. O diabo, ou os seus anjos, ou os demônios, porque o diabo, ele não age ainda sobre a terra, mas os demônios agem sobre o seu comando, sobre uma legalidade. Os demônios agem nas vidas das pessoas sobre legalidade. Se existe um adversário sábio, persistente, paciente, que nos estuda, são os demônios. Não estou aqui engrandecendo com isso, mas para você entender o que Pedro está dizendo no capítulo 5, no versículo 8. Ele está dizendo: sede sóbrio. Sóbrio está sóbrio sem nenhum efeito de nada. Está consciente do que está acontecendo ao seu redor. E ele está dizendo: o vosso adversário, o diabo, anda. E a redor é bem longe, procurando a quem tragar. E o demônio está ali, estudando de longe. E quando ele vê que nós lançamos uma palavra, e quantas vezes nós falamos coisas, quantas vezes nós espraguejamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e o pior de tudo, que esquecemos. Eu quero dizer para você que talvez hoje, você que entrou aqui, está vivendo situações na tua vida, que são consequência das tuas próprias palavras. Das tuas próprias palavras, de palavras que foram lançadas sobre ti. Mas calma, não se desespere. Toda palavra que você lançou, você pode se arrepender. E toda palavra que for lançada sobre ti, tu pode anular hoje em nome de Jesus. Mas entenda, vigie. Vigie com a tua boca. Porque a Bíblia diz: com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos. Por isso tem coisas que eu e você estamos vivendo. Consequência do que nós falamos e consequência do que falaram para... Estão entendendo? Por isso talvez já tenha áreas na tua vida financeira e você amaldiçoa a tua vida. Talvez você pegou e pensou: eu pego o dinheiro e nunca para na minha mão. Enquanto você continuar dizendo isso, não vai parar. Murmura do emprego, murmura do patrão, murmura da casa, murmura das situações, e você percebeu que a tua casa continua sempre do mesmo jeito, cabeça para baixo. Muda as tuas palavras e tu verás as situações mudar na tua vida. Acessando a bênção. Eu sempre, quando eu vi as pessoas anunciando campanha daqui, eu sempre olhava para mim: mas como isso? É tão fácil se abençoar desse jeito? Aí eu entendi que não é assim, não. É a intenção de Deus diante daquilo que nós praticamos. Abraão foi abençoado porque quando ele ouviu Deus dizendo para ele: sai, o que ele fez? Saiu. Mas o que ele cometeu? Trouxe o sobrinho que não era para trazer. E Ló só foi abençoado porque saiu na sombra de Abraão. E na divisão, porque os pastores de Ló e de Abraão brigavam, Abraão mostrou para ele: para onde vai Ló? Ló olhou as campinas, terras verdejantes, próspera, foi para Sodoma e Gomorra. Abraão foi para um lugar. E aí, eu quero dizer para você que não é o lugar onde você está que determina a bênção, mas é quem está com você. Pega essa. Não é o lugar onde você está que determina a bênção, mas é quem está com você que determina a bênção. Porque há um princípio que diz assim: aonde tu colocares as mãos serás a... Aleluia! Não está dizendo que é o lugar, mas é aonde eu colocar as minhas mãos, seguindo e obedecendo os princípios da palavra. Por isso o cristão, ele até prospera até vendendo água no farol. Ele prospera até vendendo bala no farol, quando ele está debaixo do princípio. Porque em tudo o Senhor diz assim: em tudo eu te abençoarei. Ele prospera até fazendo bem. Ele prospera até vendendo rapadura. Ele prospera em tudo quando ele está dentro de um princípio. Mas Deus, quando encontra em nós, o acusador encontra em nós legalidade ou em pecados, ele nos acusa. E muitas vezes, também quero dizer para você, que muitas vezes a culpa não está em ti. A culpa não está em ti.
Há dias ou há muito tempo eu venho estudando acerca disso que estou falando para a igreja. Eu entendi uma coisa, que há tempo que a gente tem que se calar, e há tempo que a gente tem que falar. E eu vejo que o Espírito Santo, ele tem me encorajado a falar o que eu estou falando. Para que nós sejamos abençoados. Para que os filhos dos nossos filhos sejam abençoados. O que eu quero dizer para você, irmãos? Que uma palavra, ela não apenas paralisa a nossa vida, mas também ela tem o poder de fazer estragos a curto, a médio e a longo prazo. É sobre as nossas gerações. Até por 1000 gerações nós somos abençoados, e até por 1000 gerações nós somos amaldiçoados. Porque as gerações, a cada 100 anos, vai mudando uma geração. E essas gerações podem ser abençoadas. Por isso, nessa noite, você quer acessar a bênção, você tem que identificar o problema da raiz do teu problema hoje. Você tem que identificar aonde está o erro. Eu gosto muito de Lucas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Lucas 12, 1 e 2. O que está escrito ali? Jesus falou assim: e não há nada que esteja encoberto que não venha a ser visto. Não há nada que esteja escondido que o Senhor nos traga a luz da palavra. Aquilo que nós fizemos escondido, sabe aquilo que as pessoas dizem? Ninguém está. E ainda as pessoas até se testemunham, dizem assim: Deus está vendo. E glória a Deus que Ele está vendo. Porque Ele é um justo juiz. Porque quando o acusador te acusar, irmãos, o diabo, os demônios, não nos acusam sem ilegalidade. A mágoa, o rancor, a ira, a inveja, o ciúme, a cobiça, ele não nos acusa sem legalidade, mas quando ele encontra a legalidade, a mentira, uma mentirinha não faz mal para ninguém. Todo mundo faz, eu também vou fazer, hein? Sabe o que a Bíblia diz? O pai da mentira é o diabo. Quem faz tal coisa é filho do diabo. Vamos continuar vendo o acesso. Salmos 91. Poderia recitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o que está escrito? É. Só confirma a bênção. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Versículo 10. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando nós estávamos vivendo o Covid-19, eu vi tanto crente desesperado. Eu vi crente desesperado, eu nunca vi. Crente com medo de morrer. E olha o que a Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua. A praga pode até bater na tua casa, mas você não vai morrer dessa praga. Porque o Senhor dará ordem aos anjos que te guarde. Olha o versículo 16, 15. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Versículo 16. E uma outra tradução está dizendo assim: e eu lhe darei longevidade de vida. Ou seja, lhe darei uma vida abundante na velhice. É uma promessa, não é? Mas por que nós não estamos vivendo? Eu quero que você abra comigo em Neemias. Fica no Velho Testamento, bem próximo de Salmos. E você vai entender que muitas vezes a consequência de nós não estar vivendo as promessas está ligado a nós, está ligado às nossas palavras, mas na grande maioria das vezes está ligado a um pecado praticado pelos nossos antepassados. Pecados praticados pelos nossos antepassados. Neemias capítulo 9. Eu vou deixar você encontrar e depois vou repetir o que eu tenho falado. Talvez o que você está vivendo hoje, ou deixando de viver, uma vida limitada.
Olha o versículo 2, do capítulo 9 de Neemias. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Neemias entendeu no capítulo 1, por isso no capítulo 9 ele está falando. Porque que foram arrombadas as portas dos muros de Jerusalém, saqueado e levado o povo ao cativeiro. No versículo 2 ele está fazendo o quê? Confissão pelo pecado daquela geração e pelo pecado da geração passada. Nós temos um pecado pessoal meu e teu, e nós temos um pecado geracional, que é pecado de pai para filhos. E ele está dizendo: Senhor, perdoa o pecado dos nossos pais, perdoa, porque ele entendeu que havia uma legalidade nessa formação de família chamada árvore. Alguém lê para mim aqui, que é? E aí, meu? Está dando risada aí, rapaz? E aí, eu abençoado, você que mulher. É japonês aqui, né? Genealogia. Tá. É isso aí, tá? É a formação da nossa família, que começa com os pais dos nossos pais. E quando o diabo encontra na família nossa pecados de adultério, pecado de homicídio, pecado de suicídio, pecado de adultério, praticados e não confessados, o acusador de ilegalidade vai dizer: Deus, essa geração vai sofrer a consequência dos seus pais, e eles precisam confessar para que a bênção que está travada no mundo espiritual seja liberada sobre eles. Foi o que Neemias fez. E Deus restituiu a vida daquele povo pela confissão de pecado, não apenas deles, mas praticado por seus pais. Talvez para você é novo do que estou falando, mas é necessário você entender e depois examinar as escrituras e ver se eu estou falando dentro dos segmentos bíblicos e dentro de uma orientação do Espírito Santo. E entendo eu que não estou enganado, nem induzindo a ninguém a erro, mas induzindo você à verdade, porque a verdade nos liberta. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, eu vou dar exemplo, eu já falei isso no domingo. Por que tem famílias que têm mortes precoces? O que é a morte precoce? Antes do tempo de validade. Famílias, pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem de problemas de coração. Isso, você passou, isso é maldição. Jesus não quebrou a maldição. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 26:1. Eu não acredito em maldição, pastor. Jesus já quebrou. Concordo plenamente. Mas por que a Bíblia diria isso? Provérbios 26:1. Versículo 26, capítulo 26, versículo 1. Como a neve no verão e como chuva na saga, assim não se conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vagar, como andorinha no seu voo, assim maldição sem causa não. Ele está dizendo que a maldição não vai prosperar se não encontrar o quê? Vê se você sintonizou atualmente. Se não encontrar causa, não vai prosperar. Mas quando a causa, a maldição prospera. E qual é a causa? A continuidade na prática da iniquidade. A iniquidade é a continuidade do pecado sem arrependimento, sem confissão. Quando os pais praticavam orgias e os filhos continuam praticando as mesmas coisas, mentindo, enganando, adulterando. Há relacionamentos que não prosperam, relacionamentos sentimentais que não prosperam, casamentos que não são para a vida toda, e Deus constituiu o casamento até que a morte nos separe. Pais que morrem precocemente, não vê os filhos crescer e nem tem a honra de ver os netos dos filhos. Tudo isso são consequências de
pecados praticados e não confessados. Por isso, Salomão, muito sábio, está dizendo: maldição sem causa não prospera, mas quando encontra uma causa com legalidade, os demônios pedem a Deus, ele não pode prosperar. Mas eu volto a repetir o que eu falei há uns minutos atrás: não te desespere, a situação pode mudar a partir de hoje. Lembra que às vezes nós estamos vivendo determinadas limitações. O que está na Bíblia de promessa, irmãos, é para nós vivermos. É para mim e para você vivermos. Ventres que não geram filhos. Isaías 66, versículo 9 está dizendo: eu sou Deus que abre e fecha o ventre. Ali está dizendo madre, que significa ventre. Mas muitas vezes esse ventre está fechado por causa de práticas de abortos praticados e não confessados. Abortos que foram praticados e que não foram confessados diante de Deus. E que precisam ser confessados. Quantas pessoas praticam assassinato, irmãos, através da boca? Quantas vezes você na ira desejou a morte de alguém? E a Bíblia diz que os homicidas que não se arrependem não entrarão no reino de Deus. Não é só aquele que tira a vida, mas aquele que fala, que mata as pessoas através das palavras. Vocês estão entendendo hoje? Talvez aqui tenha pessoas que matam pessoas pela palavra. Quantas vezes você na ira desejou a morte de alguém, do patrão, do colega? Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de pedir perdão para você desbloquear a área da tua vida. Porque tem pessoas que não têm um gasto excessivo na área da saúde. Hoje nós temos um número top de pessoas com crise de ansiedade. Nós temos uma geração que já nasce ansiosa. Nós temos uma geração que já nasce ansiosa. Nós temos uma geração que já nasce com um pique para desenvolver uma vida viciosa. E quando eu falo em vício, não estou me relacionando a vício de bebida, álcool, tabagismo, droga, mas vício na pornografia. Toda vez que você acessa um vídeo de pornografia, você está abrindo a porta para a prostituição na tua casa. Pastor, lá em casa ninguém vê, mas quando você olha uma cena de pornografia na novela, você está abrindo um acesso para a porta. Você está abrindo portas. E quantas pessoas são viciadas nisso? Homens e mulheres. Hoje é dia de confessar, irmãos. O Evangelho nunca foi pregado para nos alegrar. Para gerar tristeza e gerar salvação. Porque Paulo diz assim: a tristeza do Espírito Santo gera vida, mas a tristeza do mundo gera morte. Primeiro ele entristece, depois ele alegra, trazendo vida em abundância. Por isso a Bíblia diz que aquele que nós temos que morrer para o velho homem e ressuscitar uma nova criatura. Talvez você não precisa fazer campanhas, irmãos, interrompidamente, campanhas incessáveis, cansativas, aonde você faz, ah, Deus me abençoou, e lá na outra área você gasta mais. Apenas você tem que identificar a raiz do problema. Talvez você venha de um lar totalmente conturbado. Eu sempre digo uma coisa que eu aprendi na Bíblia. Mateus 7,12. A hora não nos permite terminar sempre que eu começo aqui essa mensagem. Mateus 7,12 sempre está dizendo: tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Eu me lembro de que em um culto de jovem, eu peguei a Minnie, uma boneca que nós temos ali, naquele armário ali, na festa das crianças, e eu pedi para cada jovem expressasse os seus sentimentos. Como a Minnie fosse seu pai ou sua mãe. Muitos jovens expressaram o que eles sentiam dos seus pais.
comentaram, eu te odeio. E outros disseram, pai, eu queria só apenas um abraço. E muitas vezes nós olhamos para os nossos pais e achamos que os nossos pais são os piores pais do mundo. Porque não nos amam, porque não nos abraçam, ou porque não nos dão palavras de afeto. Mas lembra de uma coisa. Na grande maioria, a maneira com que nós fomos criados, nós também criamos nossos filhos. Até que nós vamos de encontro ao Espírito Santo, nos deparamos com essa verdade e nos sujeitamos a ser moldados de volta. Tem coisa na tua vida, querido, que você vai ter que conversar com teu filho um dia, com a tua filha. Tem coisa que você vai ter que perguntar para os teus avós, que estão vivos, para os teus tios mais velhos. Vai ter que perguntar. Alguns dias atrás eu estava no supermercado e uma senhora falou para mim, os teus parentes mandavam comprar, era o nome de tudo isso. E eu fiquei assim pensando, será verdade que essa mulher não está confundindo as coisas? Fui perguntar para minha mãe, mãe, os parentes do final do pai eram o nome disso, disse assim eram. Aí conversei com outro parente meu mais velho, ele disse assim eram. Mas como que eles perderam tudo isso? Toda a Avenida Rio Grande do Sul, eles trocaram por cachaça. A grande maioria. Tu está aqui, irmão do Senhor, tu deve lembrar que tu é bem mais velho que eu e conviveu com eles. Dentro disso que eu estava estudando, vocês estão entendendo? Eu estou falando de algo que é legal, que tem legalidade, que trata a nossa geração. Querido, o que muitas vezes nós estamos vivendo, não é só nós vamos viver. Se não houver uma mudança a partir de hoje, os filhos dos nossos filhos também viverão limitações. Os filhos dos nossos filhos viverão limitações também. Por isso, hoje, o que você resolver na tua vida, diante do Espírito de Deus, vai mudar a história da tua geração. Vai mudar a história da tua geração. Eu lembro que até 2019, nós tínhamos na nossa família muito alcoólatra. Meu pai faleceu vítima de alcoolismo aos 32 anos. Depois, alguns anos depois, meu tio com 37 anos, e ali por diante foi. Eu lembro que minha avó enterrou 4 filhos. 4 filhos, eu vi a minha avó enterrar. Eu vi com esses olhos. E aí um dia, conversando com as tias, com a mãe, eles falaram a história da nossa família. O vô expulsou a minha avó de casa, com os filhos, e jogou uma palavra. Tu vai enterrar todos os teus filhos, porque eles eram todos vagabundos e bêbados. Você sabe o que é um homem morrer com 32 anos? Vítima de alcoolismo? Por causa de uma maldição de palavras? Vocês estão entendendo? É sério o que estou falando, irmãos. Mas a partir do momento em que nós aprendemos isso que eu estou ensinando para você, nós quebramos a nossa vida, quebramos no meio da nossa família. Tem muita coisa ainda a ser curada, a ser liberta, restaurada. Bens materiais que se perderam por causa do vício. Do vício, da bebida, da prostituição, do adultério. Mas que nós reivindicamos diante do altar de Deus tudo aquilo que já era nosso. Não que Deus vai tomar daquelas pessoas, mas tudo aquilo que está legalizado diante de Deus, que é para mim e para você, e que foi tomado ilegalmente, o ladrão roubou, ele terá que devolver 2 vezes mais. 2 vezes mais na nossa vida. Se nós não vivermos o que estamos pedindo, os filhos dos nossos filhos viverão. Viverão a promessa, viverão o que Deus tem, mas você vai viver essa promessa. Quantas coisas precisam ser resolvidas na nossa família, irmãos? Entenda isso, tem coisas na tua família que Deus hoje está te trazendo à tona para você investigar. Para curar a tua família. Deus está trazendo isso à tona para curar a tua casa, curar a tua família. Para trazer paz. Eu gosto muito do Salmo 23, versículo 3, se não me falha a memória, onde o salmista está dizendo: refrigera a minha alma. Sabe o significado de refrigério? Me traz descanso, me traga paz. Quantas pessoas vivem um fingimento de alegria, ou uma alegria momentânea, mas não vivem uma plena alegria?
uma vida limitada, onde Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jovens que não vivem uma vida com abundância. Jovens que nem sonham mais. Jovens já que já estão conformados com as suas vidas. O que me preocupa como pregoeiro da palavra é que muitas pessoas, por falta de conhecimento, estão perecendo. E o pior de tudo é que tem uma geração que está doente. E se nada fizer a partir de hoje, isso só tem a tendência a aumentar mais. Por isso, se você quer viver a promessa, comece a mudar. Se você quer ter teus filhos abençoados, os filhos dos teus filhos abençoados, Salmo 127, eu volto para ele. Filhos são a herança do Senhor. É Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Então o filho que Ele te deu com bênção. É bênção, é herança do Senhor. Pare de amaldiçoar, não compare com o diabo mais. Tudo que o diabo quer que... Lembra de uma coisa, o mundo foi criado com princípios. Mateus 18. O que diz lá, pastor? Tudo que for ligado no céu, na terra será ligado? Há cerca de 2 ou 3 concordarem na terra será ligado no céu. Ou seja, quando você lança uma palavra de maldição sobre a tua casa, sobre teus filhos, dos filhos de teus filhos, está sendo ligado no Espírito. É seríssimo. E esse quadro de pessoas que estavam morrendo na minha família, vítima do alcoolismo, mudou. Porque a gente começou a orar e pedir perdão. E essa porta foi se fechando. Eu tinha um primo que tinha 37 anos e ele dizia assim: com 40 anos eu vou morrer. Eu lembro que a última vez a gente juntou ele da sarjeta ali, estava caído ali, levei para casa dele, levamos para casa da mãe dele, botamos na cama, e a partir dali ele foi para a comunidade terapêutica, ficou 9 meses, 1 ano na comunidade terapêutica, hoje já faz alguns anos. Quando ele completou 40, hoje já tem mais de 40 anos, mas ele não morreu vítima do alcoolismo, porque a gente não concordou mais. A gente neutralizou no mundo espiritual a palavra que tinha sido lançada sobre os nossos pais, que recaía sobre os filhos dos nossos filhos. Quantas filhas se tornam prostitutas? Quantas? Porque o pai foi um prostituto, passou a vida inteira adulterando. Você já ouviu essa frase com certeza? Esse rapaz saiu igual o pai dele, essa guria saiu igual o pai dele, ou igual a mãe dele, mulherengo, mulherenga. Palavras, nós fizemos comparação, mas a comparação tem toda uma ligação espiritual. Isso chama-se pecado geracional, não é pessoal. Quando os filhos dão continuidade ao que o pai e a mãe praticavam. Por isso, nessa noite, isso é uma pregação para mais de 1 hora, por isso eu não vou continuar. Mas eu creio que o que você já ouviu, talvez não seja o suficiente para entender o bastante, mas acredito que algumas áreas da tua vida você deve ter entendido. Talvez o que você está vivendo não é consequência da tua própria erro, mas consequência de erros de pais e pais que praticaram e que hoje dão legalidade no mundo espiritual para que demônios continuem gravando a bênção que Deus já é tua.